vamos falar sobre a Oxford Moon. Vou entrar no site depois para mostrar certinho, então eu deixei o link aqui. O tema desse ano é construção de Estado e visões progressistas. Esse é o tema geral, ok? Porém, terá 12 comitês. Então, terá 12 temas menores relacionados a isso e você pode participar de um desses comitês. Ela vai acontecer de maneira virtual, ainda em 2021. Ela vai acontecer em 2 finais de semana, ok? Os debates vão ser em 2 finais de semana. Do dia 12 ao 14 e do dia 20 ao 21 de novembro. Ok, então vai acontecer daqui 2 meses aproximadamente. Ela é voltada para os alunos do ensino médio, ok? Essa em específico não pode, galera da graduação, mas eu vou trazer algumas que são. Mais de 45 países compareceram no ano passado, então isso é incrível. Imagina, você conhecer jovem de 45 países diferentes. O preço, até o momento, está sendo 66 libras, que é o preço, a taxa, né? Caso você seja aceito, você paga essa taxa. Você não precisa pagar a taxa de inscrição. Isso daria aproximadamente R$ 480. Porém, eles também estão oferecendo ajuda financeira. Quem você deve, após ser aprovado, pedir ajuda financeira, você vai responder um formulário financeiro e pode ocorrer de acontecer a taxa, uma isenção dessa taxa, seja total ou parcial, ok? Aqui, eu trouxe... Vou mostrar o site primeiro. Esse daqui é o site. Eu vou deixar em português para todo mundo ler junto, caso alguém não saiba inglês. Esse aqui é o site da Oxford Moon, ok? Então, aqui tá as datas que eu passei para vocês. Aqui tá falando um pouco sobre os painéis, sobre os comitês, então 3 Assembleia Geral, caso alguém queira saber mais sobre os comitês. Esse ano eles vão ter um convidado, que é um professor da Columbia University, ok? Ele foi assessor de 3 secretariados gerais da ONU e atualmente ele é advogado da ODS. Então, assim, sensacional. É outra pessoa para você aprender sobre. Aqui eles estão falando um pouco sobre as plataformas que são utilizadas, o valor, ok? Enfim, aqui tem um pouquinho sobre. E aqui também tem sobre os comitês. Caso alguém queira ler, eu super recomendo, na verdade, que vocês leiam, pra vocês saberem se tem um tema que vocês realmente gostam. Aí aqui tem calendário, enfim, beleza. Aí, se vocês quiserem aplicar, vocês vão vir aonde? Aqui, aplicar agora. Aí, clicando aqui, vocês vão ser direcionados para criar uma conta normal, daquelas que a gente tem que criar, e depois vocês vão abrir essa página, que daí agora a gente volta para cá. Então, vai ser exatamente essa página, ok? É Oxford Moon Digital, de 12 a 14, 20 a 21 de novembro. Primeira etapa, são 4 etapas. A primeira etapa é informações básicas sobre você. Então, você vai aplicar como delegado. Orientador acadêmico seria, por exemplo, uma pessoa formada da área, uma coisa assim, que quisesse trabalhar lá, ou algo do tipo. No teu caso, você é delegado, ok? Se você for aplicar para participar para representar o país e debater. Então, você vai colocar aqui que você é delegado, você vai colocar o seu nome completo e seu número de telefone. Então, informações básicas. Aqui o título é opcional, mas é aquela questão de senhora, senhor, senhorita, né? Enfim. Segunda etapa, tipo de aplicação. Se você está aplicando como um indivíduo, único, individual, ou com, tipo assim, um grupo, como a sua escola. Você pode se juntar com a sua escola e aplicar em vários delegados ao mesmo tempo, ok? No meu caso, normalmente eu aplico como indivíduo, porque a minha escola, eu não tenho amigos, muitos que participam dessas simulações, então eu aplico sozinha. Aí, no caso aqui, número de delegados solicitados, no meu caso é 1, que é individual. Se você tá aplicando em grupo, você vai colocar que tá aplicando em grupo, vai ter opção, e você vai colocar o número de delegados, ok? Orientadores, daí no caso, você não precisa colocar. Aí, terceira etapa é a questão de informação escolar. Então, você colocar o nome da sua escola, endereço escolar, cidade e país. Aqui o seu país, ok? Aí, por último, as essays. Tem algumas essays que você tem que responder. A primeira delas é: por que você ou a sua delegação, caso você esteja aplicando em grupo, gostaria de participar da Oxford Moon? Então, uma pergunta simples: por que você quer participar da Oxford Moon? Ela tem um total, aqui um limite de 1000 caracteres. Você tem que respeitar esse limite. A segunda pergunta: você participou de algum evento anterior da Oxford Global, né, que é a instituição de Oxford que promove a Oxford Moon? Se sim, qual foi? E se não, como você ficou sabendo da Oxford Moon? Aqui até uma interessante vocês colocarem sobre o M60, né? Vocês podem colocar: participa de uma mentoria, que é uma das maiores comunidades do Brasil de intercâmbios e tal, e por ela você ficou sabendo. A próxima: descreva o modelo da ONU, né? A simulação da ONU da sua escola, caso tenha, ou liste as experiências relevantes que você teve em simulações da ONU. Então, se tem uma simulação da ONU na sua escola, é para você falar sobre ela, e se não tem, é para você falar sobre as suas experiências com simulações da ONU em outros comitês. Ou seja, você precisa ter experiência em simulações da ONU, tá? Independente seja inglês ou português, você precisa já ter participado de alguma simulação. Aqui eles estão falando: conte-nos um pouco sobre os cursos relevantes da escola, o número de horas semanais, enfim. Além disso, escreva sua experiência em outras conferências, tamanho de delegação, prêmios, caso você ganhe alguma honor, e dentre outras, ok? Então, perfeito.
E depois, a última questão, se você estiver se inscrevendo como delegação, caso você esteja se inscrevendo com mais pessoas, um grupo de pessoas, é para você listar a faixa etária dos delegados. E você se estiver se inscrevendo como delegado individual ou diretor assistente, é para informar a sua idade aqui na época que vai acontecer. Então, para você colocar bonitinha, eu estou colocando aqui que é uma conferência para alunos do ensino médio. Então, se você for estudante universitário mais velho, não pode participar. Então, aqui eu até indico que vocês coloquem uma apresentação curta de vocês, em qual ano você está no ensino médio, a sua idade, de onde você é, né? Enfim, uma apresentação. Aí, minhas dicas para a galera que vai se inscrever para Oxford Mon. Primeiro, e óbvia diante das questões, cite experiências anteriores em todas as questões. Eu não falo apenas naquela que pede para citar experiências. Nas outras também. Então, por que você quer participar da Oxford Mon? Pode colocar que você participou de uma simulação e tal simulação você representou tal país e tal comitê. Você se apaixonou por ela e por simulações da ONU. E isso te vê, ok? Por que isso é interessante? É muito comum que algumas pessoas coloquem, não, eu sou um bom delegado, tenho experiência nisso e tal. Beleza, mas fala. Então, entendeu? Prova que você tem experiência, prova que você é um bom delegado. Por quê? Simulação de Oxford, simulação de Harvard, de Yale, essas universidades maiores, são os delegados muito bons, né? Não é qualquer jovem que vai entrar para debater na simulação de Oxford. Então, você tem que provar que você é um bom delegado. Como você prova que você é um bom delegado? Com experiências anteriores. Se você tem honors, melhor ainda. Você cita que você ganhou como melhor delegado na simulação X. Isso também é interessante. Mas se não tiver, eu não acho que seja um empecilho, ok? Mas conte sobre as suas experiências. Experiências reais mesmo. Então, por exemplo, conta um pouco sobre a experiência. Por exemplo, eu poderia falar que eu representei a Índia no comitê sobre trabalho escravo infantil e foi uma experiência interessante porque tal. Eu ajudei a escrever um documento de emenda sobre tal coisa. Então, mostre que você tem experiência sobre isso. A próxima, diga o porquê você quer participar dessa simulação. Ou seja, o porquê se relaciona exatamente com você. Seja específico na sua resposta. É muito provável que algumas pessoas vão colocar, vai ser uma experiência importante para o meu futuro, para o meu desenvolvimento. Beleza, vai. Mas e aí? O que isso tem a ver com o seu objetivo futuro? Não, porque eu quero estudar tal coisa e isso se relaciona com história, ou porque eu adoraria conhecer sobre outros países, porque eu tenho interesse em futuramente fundar um projeto sobre tal coisa. Então, exatamente você. O que você tem a ver com a simulação de Oxford? Como essa experiência vai contribuir com o seu desenvolvimento, ok? Tenta ser específico. E explique o porquê você é um bom candidato, que é aquela questão. Mostre que você é um bom candidato, não fale que você é um bom candidato. Mostre as suas habilidades e os fatos que tornam você único. Então, fale da questão de comunicação. Você pode falar uma coisa que eu colocaria, que com as simulações da ONU eu melhorei muito a minha oratória, eu melhorei muito a minha comunicação e tal, e tal, e tal, tanto que cheguei a ganhar a Honor tal como melhor delegada. Traga experiências que comprovem que você é um bom delegado. Experiências reais, ok? De ex-simulações.